Este programa é um oferecimento. Grupo Inovar, Nene Automóveis, Chinelos, De Valor Corretora de Seguros. Olá, eu sou o Matheus Cadorim, tenho 39 anos, sou diretor executivo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e hoje sou o entrevistado dos Jovens Empresários, porque o sucesso não tem idade. Um por todos e todos por um, em nome de Deus e em defesa do próximo. Esse é o lema do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Hoje estamos conversando aqui com Matheus Cadorim, nosso amigo Felipe. Tudo bom com vocês? Tudo bem? Olá. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Recebi o convite, fui averiguado do que se tratava. Olha, parabéns mesmo. Um engajamento muito bacana no programa também. Vai longe. Fico Uma feliz, boa ideia mesmo, parabéns. Fico feliz, Matheus. Eu sei que tem esse viés empreendedor, esse viés, né, de criação, de inovação, né? A gente acompanha tudo que o bombeiro faz hoje, tem inovações que a gente vai contar aqui no programa. E já começando o nosso programa, Matheus, como surgiu a ideia de vir trabalhar para o bombeiro? Né? De estar aqui no bombeiro, já sonhava em trabalhar, ser remunerado, foi voluntário e foi promovido, né? Na verdade, foi um acaso desses que se apresentam na nossa vida, né? Eu morei fora do Brasil muito tempo, sou formado em Relações Internacionais, morei na China um bom tempo. Quando eu voltei para cá, eu fui convidado a trabalhar como gerente de desenvolvimento econômico da cidade. Aí fui gerente, diretor e secretário, cheguei a assumir a pasta. Quando encerrou a gestão da prefeitura aqui, a prefeitura de Jaraguá do Sul me convidou para fazer a mesma coisa. Legal. E aí, quando terminou a gestão lá, eu literalmente voltando para casa, na estrada, me liga o filho do presidente, Rodrigo Tomasi. Olha, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou voltando agora para Joinville. Estou no carro voltando para... Parei aqui, mas estou voltando para Joinville. E ele disse, a gente tem uma proposta para te fazer. O que tu acha de trabalhar no bombeiro? Eu falei, bombeiro? Nunca pensei nisso, né? Não, mas vem aqui que nós vamos te explicar, né? Porque eu tinha trabalhado já com o Rodrigo na prefeitura, e aí ele viu a gente teve um entrosamento bom, de desenvolvimento de várias ideias, enfim. E aí ele me sugeriu pro pai dele, que era o presidente, que é o presidente até hoje, o senhor Moacir Tomasi. Certo. E aí ele me convidou para fazer parte do bombeiro e explicou do que se tratava e que eu teria liberdade para poder implementar ideias, coisas diferentes. Isso foi em que ano? Isso foi em 2015. É isso? 2015. Faz 5 anos já. 5 anos e pouco. Hoje, Matheus, qual o papel que você desempenha? Qual que é não sei se é função, cargo? Perfeito. É porque assim, eu sou o diretor executivo. Certo. Então, eu cuido, a gente brinca assim para explicar rapidamente, eu apago o fogo aqui dentro para que os bombeiros possam apagar o fogo lá fora. Então a gente cuida de toda a parte administrativa, porque a corporação ela cresceu muito. E aí, antes era o próprio comando, os bombeiros designados que faziam a parte administrativa também, mas ele cresceu a ponto de precisar de uma equipe só para isso. Isso faz algumas décadas já. Então, desde essa época, a corporação conta então com uma diretoria, gerência administrativa e o comando para cuidar somente do operacional. E o bombeiro se dedica exclusivamente à ação. Né? Resumindo, o cara da macaca no seu galho. E aí, exatamente. E aí, os dois podem fazer o seu trabalho de forma mais focada, né? Certo. E aí que surgiu toda essa necessidade. E o administrativo, ele tem função de gerenciamento de entrada e saída de recursos, marketing, RH, bombeiro mirim em partes, o centro de treinamento em partes também. Então, é um mix de funções para sustentar uma atividade 24 horas por dia, para que o bombeiro só se preocupe em realmente fazer o trabalho dele, que é salvar vida. O Bombeiro de Joinville Voluntário é uma das instituições da cidade, com certeza, mais antigas. Eu acho que do Brasil também. O Bombeiro fechou agora, dia 13 de julho, 128 anos de fundação, serviços ininterruptos, nunca fechou as portas. Então são 128 anos de serviços voluntários gratuitos à comunidade. É a instituição voluntária civil mais antiga em atividade no país. Olha, e é a primeira de bombeiro voluntário no Brasil também. E já serviu de modelo para várias outras instituições Brasil afora. E a gente torce e faz bastante esforço para que esse modelo se expanda pelo Brasil, porque ele realmente
tem um monte de vantagens sobre um serviço público que é mais custoso, porque aqui a gente tem uma gestão privada também, né? Essa Sim. questão toda do empreendedorismo que a gente pode colocar aqui, não teria condição de colocar numa situação mais engessada que é o serviço público. Uma instituição com o tamanho que tem o Corpo de Bombeiros de Joinville, com a idade que tem, que desafios você encontrou, estando à frente dessa pasta do Executivo, no quesito de inovação, de trazer ideias, de trazer inovação, tivemos tal barreira, como conseguimos transpassá-la? A corporação ela conta hoje com 1.700 colaboradores, né, no nosso universo de pessoas. Então, existe uma série de desafios logísticos de organização de estudo, mas o principal que eu encontrei aqui foi a questão financeira, sempre vai ser, porque nós temos que ser mais empreendedores ainda, porque o nosso serviço, o nosso produto é gratuito. Então eu não tenho o lucro dele, eu preciso conseguir outras formas de arrecadação para compensar a despesa que esse meu serviço principal traz para dentro da instituição. Certo. Então a gente começou a pensar de diversas formas assim, porque quando você a nossa concepção é a seguinte: se eu crio uma instituição, uma organização não governamental que depende exclusivamente de dinheiro público para sobreviver, certo, porque o serviço público não tinha capilaridade ou conhecimento técnico para resolver aquela questão, mas ela nasceu e precisa desse dinheiro para sobreviver, eu não criei uma solução, eu criei só mais um problema. Sim. Então a nossa ideia é nos tornarmos autossuficientes financeiramente falando, como era lá nos primórdios, em 1892, quando o voluntário pagava para ser voluntário. Então eram os próprios voluntários que pagavam uma joia de entrada e depois uma mensalidade. E agora, então, depois de quase 130 anos, nós estamos encaminhados para, se não fosse a Covid, a gente talvez já alcançaria esse ano, mas para o ano que vem, de nos tornarmos autossustentáveis financeiramente. Então, todo o dinheiro que entrar de recurso público, que é importante que continue entrando, nós vamos investir em novos caminhões, em novos uniformes, em mais treinamento, enfim. Mas o meu custeio, eu preciso ser autossustentável. E como é que eu faço isso acontecer? Se o meu produto principal eu não cobro. Então eu começo a criar alternativas. E aí o que a gente fez? Estudo de dados da corporação, quem é que contribui, quem é que visita, quem são as vítimas, o que aconteceu com elas. Isso é uma curiosidade, quem contribui? São empresas, é pessoa física? Qual é o maior... Qual o maior peso? Sim, de contribuição? É a pessoa física ou a jurídica? Pessoa física. Pessoa física. Disparado. Já foi o contrário, mas hoje é pessoa física. E tem casos, né, Matheus? Desculpa te cortar, que a PJ ajuda, né, pessoa jurídica, e também o dono como pessoa física, né? Sim, muitos casos, né? Muitos casos, sim. Mas hoje, proporcionalmente, a pessoa física ajuda muito mais do que a pessoa jurídica. E aí a gente começou a estudar quem são esses contribuintes. E nós vimos gaps de faixa etária, por exemplo. Então eu tenho, porque a minha maior fonte de arrecadação é através da conta de luz. Sim. E os jovens não têm conta de luz, eles não têm residência. Sim. Como que eu vou alcançá-los? Então a gente começou a criar artifícios para que ele pudesse contribuir com a corporação sem necessariamente pagar um boleto, por exemplo. Aí que vem, Matheus, a parte do empreendedorismo, né, que a gente quer chegar. Porque assim, talvez quem vai assistir a chamada do programa vai entender assim, mas Corpo de Bombeiro é uma entidade sem fins lucrativos, né, igual tu falou, não gera lucro. Como surge essa ideia, né, ou esse formato de ser rentável sem gerar lucro, né? Essa criação, essa inovação, fazer um estudo de mercado, uma pesquisa de mercado, conhecer o teu público-alvo, né? Tudo isso envolve uma gestão de uma empresa, né? Sim. E claro, tu trouxe isso para cá de uma forma muito bem clara, muito bem estruturada, que a gente vê hoje tudo que está acontecendo. Claro que não podemos esquecer da base que te dão, claro, né? Como tu diz, a carta branca de se trabalhar. Sim. Né? Mas isso sai daqui de dentro. Exato. Né? Então, essa cabeça pensante de executar ações, né, traz isso para cá. E essas suas ideias vêm da onde? Então, eu até brinquei porque eu fiz algumas palestras e eu chamo isso aqui de a startup de 128 anos. Eu sou head de aceleração de uma aceleradora grande aqui do sul do Brasil e eu sempre penso aqui dentro como uma startup. O que eu posso fazer para arrecadar mais recurso?
eu vou lá e valido aquela ideia. Deu certo, continuo. Não deu certo, pivoto, vou para outra alternativa. Não perco tempo e nem dinheiro. Porque aqui é muito importante, a gente respeita muito a contribuição de quem está dando esse dinheiro então, espontaneamente. Você não pode ficar dando tiro errado. Não. Tem que ir fazendo essas validações e adaptando o que vai dando certo. Então, toda essa visão estratégica que a gente está colocando aqui é uma visão que uma startup teria para se desenvolver no mercado. Qual o nome que vocês dão? É um produto? Qual o nome que é dado, por exemplo, para um projeto desse para arrecadação? É projeto de arrecadação, porque a gente tem de tudo. Nós temos o clássico telemarketing. Certo. Nós adaptamos o telemarketing para visitas presenciais e tem dado muito certo, porque agora os bombeiros vão na residência, vão na empresa, já chega lá, dá dicas de segurança, já dá uma olhada, ver se está tudo certo. Se não tiver, encaminha para o local, para o setor correto. E aí isso está dando bastante certo também, a gente colocou esse pessoal na rua para fazer essas visitas. E aí nós começamos a criar alternativas para aquele público mais jovem também. Certo. Então nós criamos, por exemplo, uma grife dos bombeiros voluntários, que é a Heróis. A Heróis, ela tem... Essa grife, ela funciona física, online? Online, e nós temos a loja aqui também. Tem a loja aqui na sede dos Exatamente, bombeiros. porque isso é outra percepção que a gente teve. Quanto mais gente eu conseguir trazer aqui pra dentro, mais fácil eu sensibilizo ela, porque daí eu conto a história, conhece porque poucas pessoas conhecem. Sim. Né? Então eu trago... Só vê o carro vermelho passando. É uma história muito bonita, né? Ela contrasta diretamente com a história de Joinville. O museu é muito legal. O museu tem reforma agora, todo aquele prédio histórico vai se tornar um museu. A torre vai estar aberta no circuito do museu. E aí na saída do museu você vai ter a loja da Heróis para adquirir produtos dos bombeiros. Museu padrão europeu. Então, está sendo feito um estudo para ser um negócio de primeira, até porque isso aqui é um ponto turístico. Isso aqui é um atrativo para que as pessoas venham e conheçam Joinville. É um patrimônio do Joinvilense. É um patrimônio do Joinvilense que se confunde com a história. Então eu preciso... E aí o que a gente começou a fazer... Porque isso aqui é muito alemão, né? Sim. Então os alemães vinham, os alemães de bicicleta e tal, apagavam o incêndio, tudo certinho, e ia para casa dormir. Dia seguinte, mesma coisa, e ninguém falava. E nós fizemos pesquisas com a população de Joinville. Sim. O índice de aprovação da corporação é de 96,7%. É quase 97%. De confio e confio muito. Sim. A segunda instituição foi a Polícia Federal com 60%. Caraca. Então nós temos um alto índice de aprovação que não era utilizado. Então a gente começou a usar esse branding, essa marca, corporação. Certo. E aí começamos a oferecer isso em troca de... você nos ajuda? Eu digo que você é parceiro da corporação. E você é mesmo, porque você está me ajudando, né? Então, e aí, por exemplo, a Grife Heróis foi uma dessas ideias. Começou com camiseta preta e vermelha. Vendeu tudo no primeiro dia. Nossa, e aí a gente tinha feito e não tinha dinheiro para pagar. A gente fez, e aí com o dinheiro da arrecadação a gente já pagou e já fez o próximo lote, e assim ela está girando até hoje. Poxa vida. Aí passou para boné, moletom, bermuda, enfim, uma infinidade de outros itens. Matheus, só uma coisa bem legal da Heróis, que eu acho isso fantástico, que eu queria que tu falasse de onde veio essa ideia, ou se foi ideia de algum bombeiro, ou tu mesmo, que todo material da grife da Heróis tem um pedacinho de uma roupa de combate. Isso. Né? Roupas que são aposentadas. Como é que funciona esse processo? Toda peça da Heróis tem um pedaço da coragem dos bombeiros, que é um pedacinho de uma roupa de aproximação que realmente foi usada para combate a incêndio e resgate de vítimas. Que legal. Ela carrega essa energia de positividade, de voluntariado, né? Porque essas roupas elas têm uma vida útil de X lavadas ou X meses de uso. Sim. Depois eu tenho que descartar porque ela perde a proteção contra o fogo, né? E isso é afora, ou ia virar estopa, tá? Então nós estamos reutilizando esse material e já temos designers trabalhando essas peças maiores para fazer mochila, para fazer bolsa, para fazer outras peças. Mas todas as peças vêm com esse pedaço da coragem que a gente veio, e aí isso é maluquice minha, isso tudo vem da sei lá, não sei. Acordei de madrugada, mais ou menos assim. Faz isso. Além disso, você tem mais... Tem. Aí a gente percebeu o seguinte, tá, ok, camiseta é muito legal, boné é muito legal, mas a pessoa precisa parar o que ela tá fazendo para comprar uma camiseta, para comprar um boné. Certo. E ela não vai comprar um boné por semana, ela vai comprar uma vez por ano e deu. Sim. O que as pessoas fazem o dia inteiro, todo dia, e nem percebe e tal? Cara, elas pagam conta. Como é que elas pagam? Não, elas pagam um cartão de crédito. Então eu quero um cartão de crédito da corporação.
E nós fizemos um cartão de crédito da corporação, fizemos um MVP com uma bandeira chamada Cabal, que é uma bandeira menorzinha que trabalha bem aqui ela é argentina, ela trabalha bem na região aqui do litoral do catarinense. Certo. E fizemos esse MVP, a gente viu onde errou, deu certo, tal, funcionou, beleza, chamamos a atenção da Mastercard, fomos comprados pela Mastercard. E se não fosse a pandemia, já estaríamos com o cartão internacional em mãos. Poxa, já está pronto, vida. Só que agora a gente vai lançar. Né? Então isso tudo vai evoluindo por conta disso aqui, sabe? É uma energia muito boa que vai atraindo coisa boa. E se a gente tem as ideias certas, testa e dá certo, não tem como dar errado. Matheus, essa do cartão de crédito é interessante, porque eu não sabia, realmente. Eu acompanho as tuas postagens, né? Eu vejo a evolução do bombeiro e, claro, eu sou apaixonado pelos bombeiros. Não faço parte, mas sou apaixonado. Eu quero adquirir um cartão. Como é que eu faço? Através da Mastercard ou através do bombeiro? Nós temos o site heróis.com.br e lá tem todas as informações. É uma parte do Heróis. Então, aí outra coisa que a gente percebeu. Eu não podia, bombeiro, voluntários de Joinville, no nosso CNPJ, vender um cartão de crédito. Sim, e nem vender uma camiseta. Porque daí eu estaria incluindo uma ação, uma atividade que não faz parte disso. Não é fins lucrativos. Então nós criamos uma terceira, sim, especificamente para isso, que faz toda a operação, paga todos os impostos e destina o lucro para a corporação. Entendeu? Ela faz doação para a corporação. Faz doação para a corporação, porque o dinheiro agora é da empresa, ela faz, paga o imposto, tá tudo certo, agora tu faz o que tu quiser. Sim, o lucro é teu, né? Ela doa para a corporação. E isso tem dado bastante certo. E aí, com o Heróis, a gente tem liberdade de fazer esses testes, né? A última jogada da Heróis, que foi lançada agora sexta-feira passada, é o game dos bombeiros. Então, na plataforma Roblox, hoje você tem o jogo dos bombeiros voluntários de Joinville, o jogo da Heróis, onde, diferente do que você vê na maioria dos jogos atuais, em que você ganha mais pontos matando o seu inimigo, aqui você ganha mais pontos salvando vidas. E quanto mais gente trabalhar junto, mais pontos você ganha. E quais plataformas rodam esse Roblox. jogo? É como se fosse um Netflix de... É que a gente já passou. Você que está assistindo provavelmente, só se tiver filho menor que vai saber. O Roblox, ele tem 150 milhões de usuários no mundo. Ele é um concorrente direto do Minecraft. E ele é uma plataforma como se fosse um Netflix. E aí você... Ele é multiplataforma, né? Ele é multiplataforma, né? Só que você cria os jogos dentro da plataforma com os templates que eles disponibilizam e com a programação que você quiser. Então eu sempre quis fazer um jogo, não sabia como, se ia ser tipo um Candy Crush da vida, alguma coisa assim. Sim, mas... Eu queria fazer um jogo de bombeiro. Eu sabia que a gente tinha que entrar nesse universo também. Porque é um universo multimilionário. Então eu tenho, de alguma forma, eu tenho essa coisa tão positiva que eu posso ensinar as crianças uma coisa legal, em vez de matar o teu inimigo, de tu salvar uma vida, sabe? E também ajudar, porque dentro da plataforma eu posso doar crédito para a corporação, enfim, pode até virar Bitcoin depois, e isso é outra coisa que eu já estou pensando lá na frente. E outra coisa legal também, Matheus, nessa linha, que tu tem um público-alvo aqui dentro que é o Bombeiro Mirim. Sim, né? sim. Então eles mesmos já vão vender pros amigos dele pro jogo. Sim. E lá no Roblox, então, que entra no Roblox e procura Heróis. Heróis. Com Y e Z. Y e Z no final. Heróis com Heróis. Y e Z. Nós vamos então, disponibilizar depois ali o link Boa. certinho, né? Nós vamos postar. Show de bola. E aí a criança se identifica, né? Porque ele começa aqui da corporação, então tem o prédio da corporação. Quem fez foi a Labs Studio. E aí, de novo, as coisas vão acontecendo porque é muita positividade, é muita gente pensando coisa boa, e isso vai acontecendo. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu falo com o empresário assim, qual é o propósito do seu negócio, sabe? O consumidor do futuro está mudando o seu comportamento. Ele não vai mais comprar marca, ele vai comprar uma causa. Certo. Se você não representa um propósito muito claro, você vai perecer frente do teu concorrente. Nós somos especialistas em propósito, nós nascemos de uma causa. Então, para nós fica um pouco mais simples nesse sentido. O objetivo, Matheus, de ter te trazido hoje é para mostrar para o nosso público que para você empreender, você não precisa necessariamente abrir uma empresa, ter uma empresa, né? Você pode empreender dentro da corporação que você já faz parte, que é o que o Matheus vem fazendo aí com os bombeiros. Dentro disso, Matheus, eu gostaria que você nos dissesse o que você encontra, o que você acredita como os teus objetivos e os objetivos da corporação e o propósito, a relevância que tem no mercado da corporação desses propósitos, desses objetivos. Bom, vou começar com o da corporação, que eu acho que é mais importante. A nossa missão é salvar vidas, né? Salvar patrimônio, salvar o meio ambiente.
E isso tudo a gente reflete em absolutamente tudo que nós fazemos. Então, esse prédio que foi construído 100% com recurso de doação, economizado durante décadas e colocado lá atrás pela outra diretoria, uma diretoria antiga, que esse dinheiro só sairia da aplicação no momento em que tivesse recurso financeiro suficiente para fazer isso aqui. Certo. Então, caiu na nossa gestão e a gente obedeceu aquela regra e já colocamos preceitos para as próximas. Então, é um propósito que vem desde o início, de salvar vidas, de respeito ao dinheiro que entra, de ser muito honesto com todos os contribuintes e tudo mais. E aí aqui a gente já fez cisterna de água da chuva, para captar água da chuva, para não apagar mais incêndio com água tratada. Então a gente usa essa fonte inesgotável da cidade para apagar incêndio. Poxa. E agora colocamos sistema fotovoltaico, que, de novo, para preservação do meio ambiente. Então nós somos hoje uma instituição movida à água da chuva, luz do sol e voluntários. Já é né? autossuficiente. É autossuficiente em todos esses sentidos. E por quê? Porque não é só da boca para fora. Isso precisa estar dentro do cerne, tem que ser uma missão mesmo, né? Legal. Hoje eu acredito que, estando aqui, a minha missão é garantir que isso exista por muito mais anos, né? Então, tudo que foi feito até agora foi feito para que isso aqui existisse desse formato. E qual é o meu legado? O que eu vou deixar de experiência para que o próximo faça? E mais, de desafio para que os próximos executivos da corporação Sim. possam pensar em coisas mais mirabolantes ainda. Baseado na tua experiência, né, como pessoa e como empreendedor, dentro de uma organização que não gera lucro, né? Ela até gera lucro, mas não é dividida entre os acionistas, os diretores, né? Perfeito. Visto toda a tua história, que dica tu daria para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e querem empreender, sair do comodismo, botar fogo num parquinho, por exemplo, né? E igual teve ideias malucas que hoje dão muito certo e fazem o símbolo, né, virar uma Love Marks, por exemplo, né? Que dicas que tu daria ou que tu leva contigo que para mim gerar essa ideia eu faço isso, né? Eu acho que hoje a metodologia Lean, que eles falam, que se chama enxuta, né? Sim. De startup, é a melhor forma que você tem para começar a tentar fazer um negócio. O que ela preconiza? Que você não deve gastar tempo e nem dinheiro. Se você tem uma ideia, essa ideia é sua. Essa ideia não vale nada se você não conseguir executar ela. Para você executar ela precisa ter clientes. Para você saber se aquela pessoa vai comprar ou não, se aquele grupo de pessoas vai comprar, você precisa entrevistar muita gente. Você tem que validar essa sua ideia. E só a partir daí realmente começar a investir em alguma coisa. Eu sempre uso o exemplo da caneta de 10 cores. O cara queria fazer uma caneta de 10 cores que desenhava no espaço, dentro de um vulcão e no fundo do oceano. E aí ele gastou milhões com o desenvolvimento dessa caneta, gastou mais milhões com o lançamento, botou no intervalo do Fantástico, do Super Bowl, a propaganda, e chegou lá e ninguém comprou, porque eles precisavam de um lápis. O lápis já solucionaria o problema dele. Ele não perguntou se alguém precisava daquele, ele achou que precisava. Ele podia ter criado o lápis, feito bastante dinheiro, pegado o dinheiro e feito uma caneta com uma cor. E aí ele vai de 2 cores, e assim por diante. O empreendedor ele tem que parar de usar essa sequência antiga, tradicional de fazer as coisas. Testa muito, valida muito as suas ideias, não perde tempo no dinheiro, se apaixone pelo problema e não pela solução, porque no mesmo momento que você teve essa ideia, você está vendo o mercado, e não é só você que está vendo o mercado. Tem, nesse exato momento, um chinês, um americano, um indiano e um israelense pensando exatamente a mesma coisa, porque eles estão vendo o mercado também. Então, o que vai valer é o seu desenvolvimento, é como se você consegue aplicar aquela ideia. Então, valida bastante e um time bom. Prefiro ter 50% de tudo do que 100% de nada. E aí, quando você divide os lucros com alguém que pensa igual a você, assim como a gente está fazendo com uma equipe maravilhosa, bem enxuta aqui na corporação também, assim como eu faço com o Eduardo, que é o CEO da Heróis, que é um maluco também, que tem muita ideia boa, assim como eu faço quando eu recebo a aprovação e a carta branca da diretoria para poder pensar em coisas diferentes. Pense diferente, inove o tempo inteiro, que assim você vai ter muito mais sucesso do que as pessoas que se acomodam. Bacana. Matheus, foi um prazer bater esse papo aqui com você, esclarecer para o público que está em casa nos vendo a respeito dessa corporação que é centenária, que faz parte do dia a dia do joinvilense, e convidar
toda vez que a corporação quiser divulgar alguma coisa, né, alguma dessas ideias legais aí da Heróis, certo? Contar com o programa Jovens Empresários, que as portas estão sempre abertas para receber vocês, para conversar, ter esse bate-papo legal. E o dia que for lançar também, pode mandar, a gente divulga nas redes sociais também, para todo mundo, né? Não só do programa, quanto nas nossas pessoais também, né? Legal. Porque eu acho que o engajamento é o principal objetivo do bombeiro, né? Igual eu falei, nós estávamos conversando ali, de ser uma lei, R$1 por casa, tu não se incomodava mais, podia pensar em coisas novas, inovadoras, né? É uma analogia assim. É um constante desafio e todo mundo que a gente conseguir agregar, hoje a gente tem aí aproximadamente 10 a 12% da população joinvilense que contribui com a corporação. Então você tem todo um universo ainda para trabalhar, para convencê-los, porque realmente as pessoas já estão acostumadas, né? Elas já vê o bombeiro indo e voltando todo dia, nem sabem que podiam ajudar, nem sabem que precisava ajudar, enfim. E aí a nossa tarefa é estar cada vez mais presente nas mídias, isso aqui para nós é essencial, então agradeço o convite e obrigado também pela sensibilidade de perceber que o que a gente faz aqui é empreendedorismo também, porque é assim que a gente quer ser visto, como uma instituição do terceiro setor, não governamental, mas extremamente empreendedora, para servir de exemplo, inclusive para quem quer gerar lucro, né? E também para ser parceiro, né? A gente está aqui à disposição. Você que está nos assistindo, acesse as redes, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, doe e participe ali da grife Heróis, que você vai com certeza ter boas recordações, boas energias, né, contribuindo com essa causa. Muito obrigado, Matheus. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. E ainda bem que está todo mundo testado, né? A gente é testado aqui regularmente nos bombeiros também, graças a Deus a gente está bem isolado, enfim, tomando todos os cuidados para proteger os nossos bombeiros e a população de Joinville. E não esquecendo que durante a semana teremos conteúdo exclusivo com o Matheus Cadorim, uma entrevista muito bacana, continua durante a nossa semana e também nas nossas redes sociais. Curte, comente e compartilha aí para ter boas ideias, boas ações e com certeza ideias inovadoras. Logo esse conteúdo integral vai estar disponível como podcast nas plataformas aí, na sua plataforma preferida de podcast, beleza? Obrigado, até a próxima.